Bem-vindos a um mundo onde um relógio pode dar 17 badaladas, onde marido e mulher se encontram como se fossem completos estranhos e onde o bom senso, bom, digamos que ele tirou férias. Hoje, a gente mergulha na genial e desconcertante peça de Eugênia Ionesco, A Cantora Careca. Se preparem, porque a lógica está prestes a ser virada de cabeça para baixo. O teto está em cima, o chão está embaixo. Uma verdade óbvia, né? Inegável. Mas o que uma frase dessas tão banal está fazendo no palco de um teatro? Pois é, essa frase simples é a nossa porta de entrada para o brilhante e completo absurdo que Ionesco preparou para gente. E para a gente conseguir navegar por essa loucura deliciosa, vamos seguir a própria estrutura da peça. A gente vai ver como o Ionesco, passo a passo, desmonta a realidade como a gente conhece. Então, a gente entra na casa dos Smiths. À primeira vista, parece tudo normal. É uma típica sala de estar inglesa, aquele conforto de classe média. Mas olha, é bom prestar atenção nos detalhes porque as rachaduras na normalidade, elas já estão começando a aparecer. Desde o comecinho, Ionesco já tá brincando com a nossa cara. O cenário é muito inglês, o silêncio é inglês, mas aí o relógio dá 17 badaladas inglesas. Essa insistência toda na normalidade misturada com uma coisa impossível já diz tudo. Isso aqui é uma grande paródia da rigidez da rotina. A senhora Smith recita o cardápio do jantar como se fosse a coisa mais importante do mundo. Cada detalhe é perfeitamente inglês e perfeitamente banal. Ela não está falando com o marido dela, ela está só preenchendo o silêncio, mostrando o vazio que tem por trás dessa rotina impecável. E qual é a grande resposta do Sr. Smith para essa avalanche de detalhes domésticos? Um simples estalar de língua. Ele nem tira os olhos do jornal. É um retrato perfeito da incomunicabilidade. Um casal que divide o mesmo espaço, mas não uma conexão. E a conversa, então, vai para um lugar mais bizarro ainda, a família Watson, onde todo mundo, homens, mulheres, vivos, mortos, todo mundo se chama Bob Watson. Como é que se tem uma conversa com algum sentido quando a identidade das pessoas simplesmente se dissolve desse jeito? É Ionesco tirando sarro da conformidade, onde todo mundo vira a mesma coisa. E se o mundinho isolado dos Smiths já não fosse estranho o suficiente, a chegada dos convidados, os Martins, leva o absurdo para um outro nível. Preparem-se, porque essa é uma das cenas mais famosas e malucas do teatro moderno. Olha que genial! Os Martins, que não se reconhecem de jeito nenhum, usam uma lógica impecável para deduzir que se conhecem. Eles pegaram o mesmo trem, no mesmo vagão, moram na mesma rua, no mesmo apartamento e, o mais incrível, dormem na mesma cama. A conclusão lógica? Ora, eles devem ser marido e mulher. É uma paródia brilhante de como o raciocínio pode levar a conclusões completamente vazias. E assim, depois dessa ginástica mental toda, eles se abraçam, emocionados por terem se reencontrado. É um momento tocante, né? Só que construído em cima do puro absurdo. Mas a reviravolta ainda tá por vir. E quem é que chega para destruir essa bela dedução? A empregada, Mary. Ela aponta uma falha minúscula, mas crucial na lógica deles sobre a cor dos olhos da filha. E pronto, todo o reencontro vai por águas abaixo. E como se não bastasse, ela se vira para o público e revela que seu verdadeiro nome é Sherlock Holmes. Ela não só quebra a lógica da cena, mas a própria parede que separa o palco da realidade. Justo quando a gente acha que o absurdo chegou no limite, a campainha toca. E toca de novo. E de novo, anunciando mais gente que vai levar o caos para um nível ainda mais profundo. E isso gera um debate acaloradíssimo. Se a campainha toca, quer dizer que tem alguém na porta. Parece óbvio, né? Bom, não nesse universo. A discussão deles é um ataque direto ao nosso senso mais básico de causa e efeito. E quem finalmente entra? Um chefe dos bombeiros. A missão dele? Apagar incêndios. O único problema? Não tem incêndio em lugar nenhum. Com o propósito da vida dele completamente esvaziado, o que ele faz? Começa a contar histórias e piadas sem pé nem cabeça, aprofundando a sensação de que nada ali tem um propósito real. Até a empregada, Mary, é sugada para essa espiral de ilógica. Ela revela uma conexão bizarra com o chefe. Mas quando ela tenta se expressar, recitar o seu próprio poema, ela é literalmente expulsa da sala. Nesse mundo, qualquer lampejo de arte ou individualidade é imediatamente esmagado pela banalidade. Depois da visita do chefe dos bombeiros, aquela fina camada de conversa que ainda existia se estilhaça por completo. E a vítima agora é a própria linguagem. A conversa vira uma série de frases que parecem provérbios, só que quebrados, sem sentido nenhum.
O papel é para escrever, o gato é para o rato, o queijo é para coçar. A conexão entre as palavras e a realidade começa a se desfazer completamente. Daqui para frente, as palavras dão lugar a sons puros. O diálogo vira uma bagunça de sílabas repetidas, agressivas, sem significado algum. A comunicação humana é reduzida a puro ruído, um reflexo sonoro do vazio que existe dentro dos personagens. As luzes se apagam, e no escuro, tudo o que resta são gritos. Ordens agressivas, contraditórias, jogadas no vazio. Este é o ponto final da comunicação, a escuridão total. E então as luzes voltam, mas o caos deixou a sua marca. O que esse final, essa tal de tragédia da linguagem, realmente significa? A peça recomeça. A cena é a mesma, as falas são as mesmas, mas agora são os Martins no lugar dos Smiths. Eles estão presos no mesmo ciclo de conversas vazias. Ionesco está nos mostrando que o absurdo não é um evento único, mas um ciclo sem fim, do qual não dá para escapar. É por isso que Ionesco chamou sua obra de antipeça. Ela se rebela contra tudo que a gente espera do teatro. E a inspiração para isso veio de um lugar muito inusitado, um manual para aprender inglês. Aquelas frases simples, desconexa do livro, soaram para ele como uma metáfora perfeita para o vazio da vida moderna. No fim das contas, A Cantora Careca é muito mais do que uma comédia sem sentido. É uma crítica profunda e hilária a um mundo onde as palavras sobram, mas a conexão de verdade é rara. Um mundo onde a gente fala muito, mas diz muito pouco. E assim, Ionesco nos deixa com uma pergunta bem inquietante, que fica ecoando muito tempo depois que a peça acaba. Se esse ciclo da peça representa a vida moderna, será que essa tragédia da linguagem não está acontecendo agora mesmo ao nosso redor?